Como é que você sabe se o medo que você está sentindo hoje é um medo que vem da sua criança interior ferida ou se é um medo que você adquiriu na vida adulta? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e eu oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E no vídeo de hoje eu quero te contar como que você diferencia quando você está sentindo um medo infantil e quando você está sentindo um medo de adulto. Essa pergunta veio tanto dos meus grupos terapêuticos, porque eu acho que a gente fala tanto sobre isso, né? Cuide da sua criança interior ferida, e no grupo eu trabalho muito isso, e me veio também no Instagram. Então eu trouxe isso para vocês, que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Como que eu separo esses dois medos e como lidar? Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a ser um adulto mais saudável, um adulto que se preocupa mais com você, um adulto que investe em autoconhecimento e entende o seu próprio funcionamento. E se você quiser ampliar o seu contato comigo, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá você vai ter conteúdos exclusivos, notificações de vídeos novos, você vai saber sempre de antemão quando tem algum projeto, alguma mentoria, alguma turma de grupo sendo lançada, e vai ficar sabendo de antemão quais são os temas que serão trabalhados, que toda sexta-feira, às 8 horas da manhã no Instagram, eu faço uma live. Então, se você estiver no meu grupo, você não vai perder nenhuma. Como que eu diferencio? Tem hora que você está na vida e você começa a se sentir paralisado. E aí você começa a pensar assim, meu Deus, por que eu tenho tanto medo de fazer isso? Por que eu tenho tanto medo de avançar? Por que eu tenho tanto medo de tomar uma decisão? Por que eu tô com medo de me relacionar? Por que eu tô com medo de começar um novo projeto? Esse medo faz sentido? Você já se perguntou isso? Será que tá fazendo sentido eu ter esse medo? E aí eu quero que você faça a seguinte reflexão. Se você tiver um papel e caneta aí, já anota o passo a passo. Eu quero que você pare e pense. Qual é o medo que eu tô sentindo nessa situação? Você tem que decidir ali se você vai começar um relacionamento ou se você vai terminar um relacionamento, se você vai ter uma conversa difícil com essa pessoa, ou se você vai aceitar uma promoção, ou se você vai ter um filho, ou se você vai sair de casa. Então tá, descreve para você qual é a situação que tá deixando você inseguro. Essa é a situação. Qual é o medo envolvido? Aí você pode parar e pensar. Tenho medo de não dar conta. Tenho medo de me arrepender. Tenho medo de não ser bom o suficiente. Tenho medo de ser abandonado. Tenho medo de ficar sozinho. Tenho medo de não conseguir sustentar a expectativa. Tenho medo de desapontar pessoas. Você vai listando aí. Lista o medo. Listou? Agora pare e pensa. Qual foi a primeira vez que eu senti esse medo? Como eu aprendi a pensar essa situação com base nesse medo? Vou repetir. Você está ali numa situação que você tem que decidir alguma coisa. Tô com medo. Como é que eu aprendi que eu deveria ter medo nessa situação? Por exemplo, eu aprendi que eu tô aqui precisando pedir demissão, mas eu tô com medo de me arrepender. Qual foi a primeira vez que eu me dei conta de que eu deveria ter medo ao tomar uma decisão desse tipo? Aí você, nessa hora, pode ser que não seja tão claro, mas eu quero que você faça um esforço. Você vai entender se esse é um medo que está presente desde sempre. Aí você vai falar assim, não, na verdade não é que eu tô com medo de pedir demissão. Eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Eu tenho medo de ser responsável por qualquer coisa. Ah, é? Desde quando? Desde quando? Caramba, nem sei. Ó, quando é assim, nossa, desde sempre, ou nem lembro, geralmente é um medo aprendido na infância. Por quê? Porque é um medo que não faz muito sentido. Você fala assim, se eu parar para pensar quando foi que eu aprendi, eu não sei dizer quando foi que eu aprendi. Porque ali é uma decisão difícil. Se eu vou me separar, se eu vou aceitar a promoção, se eu vou pedir demissão, se eu vou ter um filho. Então eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo, mas eu não me lembro, eu não sei dizer exatamente qual é o medo. Então pode ser um medo da responsabilidade, pode ser um medo que por você ter tido muita responsabilidade na infância, pode ser um medo porque você foi muito super protegido, ou porque você foi tão negligenciado que você teve que assumir tantas responsabilidades antes de estar pronto, que hoje qualquer coisa que você tem que fazer para você gera medo. Então eu acho que é a minha criança que está com medo de assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque ela já se sentiu assim antes. Para pensar, a sua criança já se sentiu assim antes? Por isso que é tão importante você identificar o assim como. Para você diferenciar medo infantil de medo adulto, você não tem como fazer isso se você não tiver escuta sobre você.
Você tem que ter um pouquinho de curiosidade sobre a sua história. A minha criança já se sentiu um pouco parecido com isso que eu estou sentindo agora? Medo de não conseguir dar conta, de não conseguir oferecer o que estão esperando? Medo de desapontar pessoas? Aí você pode dizer assim, caramba, eu tô me lembrando aqui, ó. Quando eu era criança, meus pais diziam para eu cuidar do meu irmão. E eu morria de medo de acontecer alguma coisa com meu irmão e eu ser culpado. Então eu percebo que hoje, toda vez que eu estou diante de uma grande responsabilidade, eu travo. Eu tento não assumir, porque eu tenho muito medo de errar. Eu tenho muito medo de me arrepender. Tenho medo de fazer besteira. Porque lá atrás, se eu fizesse besteira, por exemplo, com meu irmão, talvez eu colocasse a vida dele em risco. Ou se eu fosse fazer alguma coisa que colocaram ali na minha mão, cuidar da minha avó, cuidar da casa e não desse conta, talvez eu fosse apanhar se eu não apresentasse o resultado esperado. Eu acho que desde sempre eu tenho medo de errar, porque eu nunca pude errar como se isso fosse uma coisa natural. Toda vez que eu errava, eu era muito julgada, eu era muito responsabilizada, eu era muito punida. Então hoje eu tenho medo de errar. Ou seja, você começou a perceber que você não está tendo aquele medo hoje, naquela situação, só porque você está vivendo isso. Você geralmente sente isso até em situações que não estão tão ameaçadoras assim. Percebe que assim é quando o medo vem da infância? Agora, estou com medo de construir uma empresa, de empreender, estou com medo de quebrar. Por que você está com medo? Da onde você tirou isso? Sabe por quê? Porque ano passado eu comecei um negócio e eu não estava preparado e eu acabei quebrando. E aquilo me gerou ali um receio enorme de cometer o mesmo erro. Ou eu fui traído no meu antigo casamento. Fui traída no meu antigo casamento. E agora, toda vez que eu vou me relacionar com alguém, eu fico pensando, ai meu Deus, será que eu vou passar por isso de novo? Quando é alguma coisa que aconteceu, um fato, você vai lembrar do fato. Eu vou lembrar que eu fui atropelada, que eu vou lembrar que eu bati o carro, por isso eu não dirijo mais. Então foi um medo aprendido. Com alguma coisa que você viveu ou que você viu alguém passar. Do tipo, minha irmã foi traída no ano passado. E aí agora eu tô com medo, porque o marido dela era um cara que eu super achava que era fiel e de repente descobri que não era e isso mudou minha referência. Então eu aprendi na vida adulta. Mas de toda forma, sendo um medo da vida adulta ou um medo da infância, o que você faz quando você se depara com o medo? Conversa com ele como se você estivesse conversando com a sua criança. Esse é o grande pulo do gato, tá? É isso que eu tô fazendo com vocês aqui, eu tento conduzir dessa forma nos meus grupos terapêuticos. Para que você comece a pensar como um adulto deve pensar, mesmo que seja cuidando da sua criança. E esse medo não precisa ter vindo da criança, pode ser da vida adulta, mas o que você vai fazer com ele? Você vai conversar como se você estivesse conversando com uma criança. Imagina que seu filho diz assim para você, tô com medo do escuro, tô com medo de fazer a apresentação da escola. O que você diria para ele? Para de besteira, não tem problema nenhum, você tá inventando isso, não tem nada aí. Se você responder assim, é assim que você lida com seus medos. Como se eles fossem besteira ou como se eles não pudessem existir. E aí o trabalho que você tem que fazer com você é outro. Eu vou dar importância pro medo. Porque a gente tem uma ideia de que se a gente não dá importância pro medo da criança, ela vai parar de sentir ele. Não é verdade. Se você não dá importância, ela só continua sentindo ele sozinha e sem apoio. Ela não para de sentir. Então você desampara ela. Então o que você vai fazer com você? Você não vai se desamparar. Mas você também não vai dizer para ela que ela não precisa fazer nada com isso. Vamos lá. Você começa a sentir, tô com medo de ser demitido de novo. Tô com medo de vender o meu produto, vender um serviço que eu tô construindo e não ter ninguém para comprar. Ou de ser um produto que não vai ter validade. Ou de ser um produto que não vai mudar a vida das pessoas. Tô com medo de me expor no Instagram e ser julgado. Tá bom. Você tá com medo porque qual é a pior coisa que pode acontecer? Faz essa pergunta. O que tem ali que é ameaçador para você? Pensa que você falaria com a criança. O que tem de ameaçador em apresentar um trabalho? Em fazer a dancinha lá da escola? Em ir pro quarto no escuro? O que você acha que vai acontecer? Acho que o monstro vai me pegar. Acho que pessoas vão rir de mim. Acho que ninguém vai me escolher na escola. Acho que eu vou falar besteira. Tá, e se isso acontecer? Qual é o pior cenário diante disso? Eu vou ficar com vergonha, né? Vou ficar com medo. Tá, então o que a gente pode fazer para você não ter medo do monstro? Vamos ligar a luz? Vamos olhar? Vamos conversar com esse monstro? O que tem aqui nesse quarto que tá parecendo que é monstro? Você dá importância pro medo. O que tem aqui nesse cenário? Você vai conhecer um cara e está com medo de quê? Dessa pessoa me trair, dessa pessoa não me valorizar.
Tá, e se ela fizer isso? Ah, eu vou sofrer. Tá, e por que você não pode sofrer? Ah, porque é ruim. Eu sei que é ruim. Mas você daria conta de sofrer um pouquinho se alguma coisa desandasse? Ah, e se eu passar vergonha? Se você passar vergonha, se ninguém comprar seu produto, se alguém te fizer uma pergunta que você não sabe, você vai descobrir o que fazer ali na hora. Que tal usar essa oportunidade para você aprender o que você está precisando desenvolver? De repente você vai precisar passar por isso para descobrir que você tem que desenvolver uma outra competência. Mas aí o que eu vou fazer? E se eu errar? Você pode errar, não tem problema. Ah, se eu for apresentar o trabalho e falar besteira? Todo mundo fala besteira, não tem problema. Você vai tratar o medo como se ele fosse natural. Eu gostei demais de uma fala que surgiu no meu primeiro grupo desse ano, que eu falei já nas lives e todo mundo repetiu. Para de lutar contra o medo. Pega o medo, põe debaixo do braço e vai com ele. Porque ele vai fazer parte da sua vida. Para de lutar contra ele. Conversa com ele, fala, vamos, encoraja. Para de usar o medo como um paralisador e começa a conversar com ele sobre o que a gente pode fazer aqui para que a gente use, para que a gente não deixe de fazer, mas que a gente também se proteja. Dá para se proteger um pouquinho? Dá. Dá para ir mais devagar? Dá. E se você não for, tudo bem? Porque tem coisa que se você paralisar e não fizer, não muda muita coisa. E tem coisa que se você paralisar e não fizer, muda muita coisa. Ou pior, não acontece nada, o que é muito ruim. Se você às vezes não tomar essa decisão, talvez você se coloque numa posição pior ainda. Aí você vai ter que conversar com esse medo. Olha, eu sei que você está com medo, mas você precisa enfrentar ele. Não deixe que a sua vida seja só conduzida pelo seu medo. Você vai ter medo, mas você vai conseguir se desenvolver ali na hora. Você vai conseguir administrar. Você vai sofrer? Pode sofrer. Você vai se frustrar? Pode frustrar, mas isso faz parte da vida. Você vai conversando, como você conversaria com o filho. Eu sempre gosto da imagem. Você diria para o seu filho, toda vez que ele tem medo, que ele não precisa fazer aquilo que ele tem medo? Ah, mãe, tô com medo. Ah, então deixa isso pra lá. Você falaria isso pro seu filho? Ou você ia dizer, vamos lá, vamos tentar, tô aqui contigo. É isso que você vai fazer com você adulto e com a sua criança. Tô contigo, vamos juntos. Faz sentido pra você? Isso que eu tô falando aqui, eu sei que parece às vezes um pouco utópico, mas se você aprende a fazer isso e desenvolve esse mecanismo de se ouvir ao invés de se julgar, de se encorajar ao invés de se paralisar, isso vira o seu novo padrão. E aí você não fica paralisando toda vez que você fica diante do medo. E se você quiser ter uma leitura que vai te ajudar a clarear um pouco do que você está fugindo, eu tenho um e-book que vai te ajudar. Se chama Chega de Ter Medo da Vida. Chega de se sabotar. Chega de fugir de tudo que poderia ser bom, mas que tem risco. Esse e-book é muito interessante. Te ajuda a clarear demais quais são as crenças limitantes que estão impedindo você de ter a vida que você merece. Deixa aqui essa sugestão, como esse vídeo chega até você. Clareou? Você entendeu o que é medo da criança, medo do adulto e como reagir a ele? Me conta aqui que eu vou adorar saber.